Olá, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do podcast Vamos Que Dá. Eu sou o Guilherme Atsumi. Eu sou Fernando Holanda. Convidamos você para esse podcast que mergulha em histórias inspiradoras de pessoas que desejam diariamente co-criar um mundo melhor. Muito obrigado aos nossos apoiadores e a todos vocês que estão a bordo desse planeta, escrevendo todos os dias páginas lindas desse grande livro chamado Vida. Simbora e vamos que dá! Vamos que dá. Camila Batista, paulistana, advogada de formação, mas que percorre uma trajetória voltada aos direitos humanos e o impacto social há um bom tempo. Essa paixão começou ainda quando criança, quando ia com a sua avó para projetos sociais nas periferias da cidade, e hoje se desdobra em potência e realizações que inspiram. Entre algumas coisas que a Camila já fez, fundou e empreendeu projetos de educação, desenvolvimento local e empoderamento de mulheres. Atuou na ONU em diversas frentes, principalmente trabalhos de advocacy e direito das mulheres. Trabalhou como executiva e conselheira em instituições como Passos para o Futuro, Edu on Tour, CDI Global e Live Lab. Atualmente trabalha na Migraflix e é conselheira no Major Group for Children and Youth e Palhaços Sem Fronteiras. É fellow de redes de impacto e já recebeu alguns prêmios e reconhecimentos internacionais. E além de tudo isso, é gente boa até dizer chega, dona de um coração imenso e uma capacidade de empatia inata. Daquelas pessoas que a energia contagia e que dá gosto de ver o brilho nos olhos. É com muito prazer que recebemos Camila Batista, nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Camila, e vamos que dá. Bora lá! Tô super feliz de estar aqui hoje, um momento super especial. Obrigada, Gui, pelo convite, Fernando, e animada para essa troca. Quem é a Camila hoje? Pode contar um pouco pra gente da sua história, da sua caminhada até aqui? Como é que foi? Como é que está sendo e como é que vai ser? Maravilha! Tem bastante coisa para contar. Sou empreendedora social, ativista de direitos humanos e super apaixonada por impacto, totalmente ligada no 220. E realmente encantada, acho que acima de qualquer coisa, com a jornada de estar aqui presente, né, nesse planeta, nessa história nesse momento da história da humanidade. Amo poder trocar com as pessoas, construir legado, sonhar junto, trabalhar em equipe. Desde o nível micro, né, que é pensar, muitas vezes, desenhar um projeto, uma iniciativa local, com todo o cuidado e olhar para o território, até iniciativas macro, globais, muitas vezes pensando em como transformar os sistemas que sustentam a nossa sociedade, né, e a ficção social, vamos dizer assim, que a gente vive. Como vocês comentaram na apresentação, acho que para falar um pouquinho sobre a minha jornada, de formação eu sou advogada, mas não segui uma trajetória linear, né, nessa área. Inclusive, eu acho bem interessante falar que eu demorei muito para me entender como profissional e para entender que as coisas tão diferentes que eu fazia, que na verdade elas se conectavam entre elas, né? Que tinha ali um núcleo central que me impulsionava para escolher determinados trabalhos e para priorizar determinados projetos. Escolhi o direito, acho que muito nesse ímpeto, nessa visão, às vezes, da juventude que a gente tem, de que trabalhar com direito você consegue, de uma forma assertiva, transformar a sociedade. E acho que, como muitas pessoas, né, que escolhem essa profissão, acabei me pegando desprevenida, assim, surpreendida com uma área que eu senti que eu não ia ser feliz, assim, que muitas vezes eu me via submersa na burocracia, me via submersa, inclusive, numa solidão. Eu sou uma pessoa bastante comunicativa, adoro estar na ponta, adoro estar em contato com as pessoas, e o direito, muitas vezes, ele exige de você que você, né, esteja lá sentada, escrevendo a petição, focada naquele trabalho, um trabalho que, enfim, eu admiro muito, mas ao mesmo tempo que ele exige de você, né, uma certa solidão para uma produção intelectual. Então, foi bem interessante, porque quando eu terminei a faculdade, eu estava trabalhando na época no Ministério Público Federal, eu trabalhava numa vara especializada em lavagem de dinheiro.
E eu lembro que todo mundo falava, nossa, que coisa incrível, que carreira promissora, minha família é super feliz. Você tem aí um caminho brilhante pela frente, trabalhando com crimes de colarinho branco, então a gente fazia investigações, denúncias. De uma certa forma, eu via um propósito naquilo, né? Então eu via a possibilidade de atuar em um dinheiro que estava sendo desviado de uma forma ilegal e que, na verdade, deveria estar chegando na ponta, em crianças, em comunidades, em idosos. Mas eu achava o dia a dia muito chato, muito chato. Acho que foi isso que mais me gerou movimento, assim. E nessa época eu comecei a levar uma vida muito dupla. Essa fase da minha vida é até um episódio, assim, engraçado, porque eu lembro que eu acordava às 5 da manhã, começava a pensar projetos, né? Então eu falava, hoje eu vou filmar um documentário no Capão Redondo. E aí eu falava com amigos, ligava, mobilizava pessoas, mobilizava recursos, pegava o metrô, ia para o Capão Redondo, ficava lá até a hora do almoço, entrava no metrô, voltava correndo, chegava no MP toda suada, bagunçada, entrava, trocava de roupa, então era literalmente assim, duas personalidades, punha um terninho, punha um salto alto e sentava para fazer minha segunda jornada. E assim, tentando me dedicar, né, e dar o meu melhor naqueles dois universos, mas assim, dormia super pouco, comia mal, enfim, era um pouco uma loucura. Mas ao mesmo tempo divertido, assim, não nego que poder tá navegando nesses dois mundos e ao mesmo tempo me encontrando, foi me levando para uma situação de insustentabilidade na qual eu falei, bom, agora eu preciso tomar uma decisão sobre a minha vida. Foi nesse momento que eu decidi me jogar no impacto social. Me encontrei como empreendedora, inclusive foi nessa fase que eu tive o prazer enorme de conhecer o Gui, e perceber que para quem tem esse perfil, acho que ser empreendedor ele é mais do que só um status, né? De ter uma empresa, um CNPJ. Ele tem muito de uma personalidade, de ser uma pessoa que gosta de desafio, de ser uma pessoa que se vê ambientada em um ambiente de assumir risco, de querer, né, ter essa resiliência, ir além. Então, eu me encontrei muito como empreendedora e eu acho que para quem, infelizmente, né, a nossa sociedade tem tanto problema social que quem consegue transformar um problema social em uma oportunidade, né? Seja ela de uma transformação, de uma mudança, ou mesmo de um modelo de negócio, você realmente consegue criar coisas, né, incríveis. E acho que foi nesse momento que uma porta se abriu para mim, que eu decidi aos poucos pegar essa bagagem que eu já tinha, então várias outras coisas que eu já vinha fazendo que eu nem sabia que eram relevantes, e transformar e embarcar nessa jornada. Então acho que eu começo por aí. É uma bela história, hein? É uma bela história que altos e baixos eu lembro muito bem de alguns papos que a gente tinha, você relatando isso. Foi muito legal ter presenciado. Mas, Camila, conta pra gente, como você se envolveu com trabalhos sociais? Da onde veio essa inspiração? Vamos lá. Essa eu acho que é a resposta mais fácil que eu vou responder nessa noite. A minha maior inspiração de vida, e quem, enfim, é meu amigo, já me escutou falar muitas vezes dessa pessoa, porque eu tô o tempo inteiro falando dela, é a minha avó, a Alda. Eu sou, assim, muito encantada por ela, tenho uma dedicação muito grande a ela, mais do que uma dedicação, eu acho que é até uma adoração, né, por essa pessoa. Acho que falando um pouquinho da minha avó, a minha avó nasceu no interior de São Paulo, na roça, numa família muito pobre, 9 filhos, então, né, 8 irmãos. Quando ela tinha 12 anos, o pai e a mãe morreram, ela foi dada para o irmão mais velho, então ela veio para São Paulo fazer a vida dela, trabalhou como faxineira, e no período, né, na história dela, ela, trabalhando como faxineira, foi juntando um dinheirinho, começou a estudar à noite, e se formou como parteira. Então, a minha avó trabalhou a vida inteira dela, atendendo mulheres. Inclusive, assim, acho que isso é muito emblemático, né? Eu embarquei muito nessa jornada de trabalhar com mulheres, trabalhar com empoderamento de empreendedoras, com direito das mulheres, e mal percebo eu o quanto eu cresci, né, nesse universo super feminista, sem saber, muito também dessa jornada da minha avó, que naquela época, você pensa, né, há 50 anos atrás, a minha avó, ela era uma mulher que ficava sozinha com outras mulheres, em um ambiente que as mulheres, né, tinham ali muitas questões de dores, de desigualdade de gênero, problemas de violência.
E minha avó era um elo de confiança com o dia a dia dessas mulheres, por ser a pessoa que fazia o pré-natal, por ser a pessoa, né, que fazia todo o processo de acompanhamento, inclusive os partos. Ela tem histórias lindas, icônicas, assim, né, de bebês que nasceram em rotatória, perto da Paulista. Ela frequentava muito favelas, então ela também sempre era essa pessoa que se locomovia ao lugar de segurança da mulher para fazer todo o processo de parto, acompanhamento. E naturalmente eu sempre fui grudada na minha avó, assim, tão grudada que até hoje, acho que esse é um elemento super interessante. Minha avó tem 84 anos e eu durmo lá pelo menos uma vez por semana. Então, assim, é isso, né? Às vezes as pessoas falam: ah, mas como assim na sua vida adulta, né? Eu tenho minha família, tenho meu companheiro. Gente, quem disse que pessoas adultas não podem dormir fora de casa, ir lá e passar uma noite com a minha avó? Eu acho que é uma coisa tão simples, mas que me enche tanto de alegria, de energia, né? Então, até hoje a gente é muito grudadas. E a minha avó, eu cresci muito próxima a ela. Então, assim, desde que eu tenho 6 anos, a minha avó me coloca no carro, me levava para favela, me levava para Cortiço, me levava para, né, zona rural de Goiás. Ela tinha um grande amigo, ela tem um grande amigo, Deusmar, que na época era agente de saúde no interior de Goiás, na roça. E a gente ia passar todas as nossas férias lá. Então, eu, com 7 anos, fazia visita com o Deusmar no meio da roça, ia pesar as criancinhas. Lembro que nessa época a gente encontrava criança obesa, desnutrida, e isso era, sabe, uma coisa chocante para mim. Então, todo esse contexto, todo esse dia a dia, lembro também uma vez de estar numa carvoaria. Gente, olha, coisas que, né, hoje em dia a gente vê em livros, que a gente tinha ido lá apoiar um grupo de mulheres. Lembro de ver criança suja de carvão, e aí hoje eu faço associação com gente, era um lugar, né, que tinha trabalho infantil. Então você vai um pouco juntando esses pontos. Isso foi naturalmente se costurando, né, na minha essência, na minha visão de mundo, né, no tipo de iniciativa que eu queria ter. O marido dela, meu avô, também tem uma história bem interessante. Veio de uma família de 19 filhos, ainda mais complicado. Da família dele, né, no período da tuberculose, praticamente todos os filhos morreram de tuberculose. Sobraram 5 crianças. Uma delas, o meu avô. Então, são coisas que marcam, né? E são coisas que também vêm de uma história de superação e de uma história, né, dos dois se encontrarem e, né, retransformarem essa vida. Então, ela nunca me afastou de ver a realidade nua e crua, tanto é que eu acho que, né, o Gui vai lembrar, eu sempre fui, assim, né, indignada, em muitos sentidos, sempre tive um senso grande de comunicar, assim, o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. Violações de direitos humanos me impactam, assim, né, existencialmente, na sensação física, inclusive. E acho que hoje em dia eu reconheço que isso está muito conectado com essa inspiração, né, e com essa história. O tema de direitos das mulheres, ele é muito interessante, porque minha avó, trabalhando tanto tempo com todas essas mulheres, hoje influencia muito, né, no meu trabalho. Então vou contar depois para vocês, mas na Migraflix a gente trabalha com 70% mulheres. Mas também, antes de chegar na Migraflix, eu tive uma atuação grande no Comitê CEDAW, da ONU, que é um dos 9 comitês de direitos humanos das Nações Unidas. Ele é um comitê que analisa a atuação dos países que são signatários dessa Convenção de Direitos Humanos em relação a o que a gente chama de eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Então, eu tive o privilégio de assessorar uma das experts independentes do comitê, a Silvia Pimentel, que é uma grande amiga minha, que também é bem interessante, porque ela tem 1 ano a menos que minha avó, então também é uma pessoa muito querida, que se tornou muito presente, uma outra senhora muito presente na minha vida, que também me inspira muito. E tendo assessorado a Silvia, eu tive essa oportunidade, né, de ler os relatórios dos países em relação às políticas que eles estão adotando de equidade de gênero em diferentes países. Então, eu li Bolívia, Gâmbia, Moçambique, Vietnã, enfim, os países signatários vão apresentando esses relatórios, né, para o comitê.
a gente escuta a sociedade civil e depois a gente apresenta recomendações concretas para o governo em relação a onde eles têm que mudar uma legislação ou uma política pública de saúde, ou, enfim, alguma abordagem em relação à violência de gênero. Então, acabou que, né, essas inspirações também guiaram o meu caminho para eu chegar em certas coisas que eu não imaginei que eu ia chegar a partir, né, daquela Camila advogada que se formou e que trabalhava no MPF. História linda mesmo. Dizem, né? Falaram uma vez, que eu ouvi aí pela jornada, que para a gente construir um futuro a gente precisa honrar o passado, né? E você, nesse teu discurso aí, você falou muito bem tudo isso, que é muito importante para a gente poder construir o futuro, o seu futuro e o futuro de todo mundo. E Camila, seu foco sempre foi no social, né? Com atuação destacada nas ações de impacto social. Hoje você está na Migraflix, um empreendimento que trabalha com empreendedorismo de imigrantes e refugiados. Fala para a gente, o que é Migraflix, como essa história começou, qual o impacto que você causa e quais foram os principais aprendizados até aqui e os desafios também, né? Bom, vamos lá. Migraflix, uma outra etapa muito bonita, assim, da jornada. E até me vem, assim, um pouco uma frase, né, que eu acho legal, que a vida, ela é a arte dos encontros, embora haja tantos desencontros pela vida, né? Eu estava lá em 2015, eu me inscrevi para um projeto para ser mentora de empreendedores sociais. Acho que até na época o Gui participou também, o Social Good Brasil, não sei se você lembra. E foi bem interessante porque era um pouco isso, né? Você é empreendedora, você quer ajudar mais empreendedores, então eu me inscrevi nesse programa de aceleração. Eles faziam um match, né, entre empreendedores que estavam ali querendo resolver um problema, empreendedores mais experientes que poderiam, né, ajudar com o desenvolvimento dessa ideia. E por volta de 2015, eu fui conectada com um empreendedor argentino que tinha acabado de chegar no Brasil, que tem uma história super bonita também, inclusive vem de uma família de refugiados, a vovó dele é uma sobrevivente do Holocausto, e que tinha uma paixão muito grande por essa temática da imigração e do refúgio. E a gente deu match no programa de aceleração. Para eu ser mentora dele, ele vinha de uma trajetória grande de negócios, de startups, menos do que negócios de impacto. E a gente desenvolveu uma conexão muito legal lá em 2015, começando a sonhar Migraflix, pensar como é que a gente podia realizar um trabalho contundente na cidade de São Paulo com imigrantes e refugiados, né? Quais eram os desafios? Na época a gente falava muito de microcrédito, falava de apoiar empreendedores. E a gente teve ali uma jornada de aceleração bem, bem bacana, assim. Na época, o tema do refúgio da imigração, dentro desse espectro que eu acho que eu me localizo hoje, que são os direitos humanos, ele é um tema que me apaixonava muito, assim. Eu falei bastante da família da minha mãe, mas falando da família do meu pai, a família do meu pai é uma família de imigrantes, a família do meu companheiro também é uma família de imigrantes libaneses. Então, era um tema que estava ali, né? Essa pessoa que chega buscando uma condição de vida melhor, uma mão na frente, uma mão atrás, né? Quem é a pessoa que abre esses caminhos? Também sempre tive uma paixão muito grande pelas culturas do mundo, assim, sempre fui uma curiosa de viajar, de conhecer e de conhecer com profundidade, de saber, né, sobre as comidas, saber sobre as histórias, saber sobre os direitos, né, naquele país, sobre elementos locais. Então, e também, acho que também tem mais um aspecto interessante, quando eu tinha mais ou menos 20 anos, eu morei um tempo na Espanha, e eu lembro que me chocava muito ver, né, toda a perspectiva de racismo estrutural, falta de possibilidades econômicas e possibilidades de integração, em países, né, europeus, pensando no modelo de estado de bem-estar social, né? Então, o quanto mesmo nesses contextos a gente via grupos de imigrantes nas ruas, né, sem acesso a direitos, muitas vezes perseguidos pela polícia. E esse período na Espanha me chocou bastante, assim, né, de ser algo que, meu Deus, né, esse é um tema muito sensível e, ao mesmo tempo, é um tema que, teoricamente, todos nós, a gente nunca sabe, todos nós, por algum motivo, seja ele uma emergência climática, um problema político, alguma perseguição, todos nós, em alguma medida, poderíamos ter que, né, migrar dos nossos países, ou mesmo busca de uma melhor condição econômica, ou um casamento, quantas coisas, né? Não precisam ser só coisas ruins, as pessoas também migram por coisas boas. Então, assim, era um tema muito forte para mim,
E aí eu tive essa oportunidade super legal. Em 2015, a gente desenvolvendo a ideia, que eu nem preciso falar que 2015 estava com 150 coisas, então era CEDOL, eu viajava muito, né, também para o CEDOL, fui, né, para Genebra, para Nova York, Taiwan, então tinha assim, uma agenda intensa de atividades. Nessa época também empreendia outras coisas com outros amigos, então eu também fazia uns projetos gamificados na periferia de São Paulo, mobilizando o setor privado para fazer mutirões, mão na massa, de construção de praça, né, de reforma de casas. Também trabalhava numa organização global com tecnologia para a base da pirâmide. Então, dentro desse universo de muitas coisas, aquela sementinha ficou plantada ali, né, desse tema. E aí, depois, em 2018, eu estava andando na rua e cruzei com o Jonathan, meu atual sócio. Então, até por isso que eu comecei com essa brincadeira, né, de a vida é a arte dos encontros, porque foi um encontro no momento certo, né? Na hora certa, porque também eu estava ali num momento de transição, que eu estava possivelmente mais aberta para começar novas empreitadas. E desde 2018, então, que a gente começou nessa jornada de olhar para a Migraflix, expandir a Migraflix. Então, hoje, inclusive, a gente já está em 3 países, atuamos na Colômbia e no Peru. O que a Migraflix faz? A gente apoia empreendedores, a gente trabalha especificamente na área de empreendedorismo cultural. Então, a gente se especializou em apoiar imigrantes a identificarem um aspecto autêntico da realidade deles, da cultura, e transformar isso em um produto ou serviço que eles oferecem para a comunidade de acolhida e geram renda. Acho que esse é o elemento mais importante, né? No final das contas, a gente acabou criando um pouco um programa que, mais do que um programa de capacitação, ele é um programa de conexão com canais de venda que já possibilita que essas pessoas imediatamente comecem a gerar recursos. E aí a gente foi criando um olhar também de negócio de impacto para poder gerar essa oportunidade de canais de venda. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um serviço de catering, de comidas do mundo, onde os refugiados e imigrantes são os chefes de cozinha, os produtores dos eventos, né, as pessoas que fazem todo o evento acontecer, levando as gastronomias do mundo, que é um super diferencial. A gente tem cardápio de 20 países, sou uma suspeita, né, porque eu adoro, mas é isso, você chega numa grande empresa e você traz uma comida do Irã, uma comida do Afeganistão, da Uganda, de países que muitas vezes as pessoas nunca, né, não ouviram falar, não se interessaram. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem muita ignorância em relação, né, aos outros países. Então, tem gente que acha que a África é um país, né, não um continente. Então, também a gente tem essa missão realmente de levar uma conexão genuína, uma conexão que gera conhecimento, que gera pontes, que cria uma narrativa positiva mesmo sobre as migrações, e que, ao mesmo tempo, tem essa missão ali concreta de estar transformando a vida dessas pessoas através da geração de renda recorrente. Camila, muita coisa que você faz, hein? Que impressionante, mas me conta, que eu estou muito curioso. Como é que você arranja tempo para fazer tudo isso? Como é que você equilibra sua paixão por questões sociais, como na inclusão de gênero, de justiça social, com o seu papel como líder em organizações, com foco em empreendedorismo e negócio em geral? Como é que você faz tudo isso num dia de 24 horas? Ai, ai. É, vamos lá. Olha, eu acho que equilíbrio é super importante. Eu não sou adepta dessa, né, cultura, vamos dizer, tóxica, de que trabalho é absolutamente tudo na vida das pessoas, que a gente, né, não tem que ter outras conexões, outros vínculos, outros contatos. Muito pelo contrário, eu acho que, na verdade, o que realmente me dá força para manter esse equilíbrio é não descuidar das pequenas coisas do dia a dia, sabe? Então, por exemplo, eu comentei um exemplo de que eu durmo uma vez por semana na casa da minha avó. Eu acho que, assim, encontrar tempo no meio da correria, para você não deixar de dar amor e atenção para aquelas coisas que são importantes para você, acaba virando uma recarga de energia que te mobiliza em prol de fazer aquilo que você está disposto a fazer. Eu gosto muito daquela frase também que fala das pequenas coisas, né? De cuide das pequenas coisas da sua vida, que um dia você vai olhar para trás e vai perceber que elas eram as grandes coisas.
E eu acredito muito nisso, então eu busco estar muito disponível para as minhas amigas, mandar mensagem, né, sair toda semana. Eu tenho 3 afilhadas, então eu também busco ser essa madrinha que liga, que vai buscar um dia no colégio, que encontra tempo para também dar amor. Eu acho que quando você está dando amor, é um fluxo ali constante de nutrição. E eu acho que tem um elemento muito importante que é se divertir no caminho, né? Então, no final das contas, eu faço tudo isso, mas eu não sinto que, né, um peso. No final das contas, eu tô no trabalho, dando gargalhada com o meu sócio, curtindo o caminho, curtindo o erro, curtindo o acerto, encontrando uma forma realmente de aproveitar a jornada, porque parece que ela é longa, mas é um estalo de dedos. Então, eu valorizo muito essa coisa do prazer do dia a dia, dos vínculos. Eu acho que quando a gente olha para impacto, muita gente acha, só porque você está trabalhando numa organização de impacto, você pode ser um trator. Eu acho que a gente nunca pode passar por cima das pessoas, né? Então, ter essa capacidade de olhar para os indivíduos e de entender que cada pessoa que está ali no seu caminho, de alguma forma, ela também constitui um impacto a ser cuidado, a ser zelado, faz toda a diferença para conseguir ir agregando projetos e fazendo parcerias, e nunca fazer sozinho, né? Eu acho que, enfim, tudo isso que eu falei, essas histórias, vocês podem ver que toda vez eu falo, tal projeto com tal amigo, com tal pessoa, não tem nada mais gostoso no mundo do que trabalhar em equipe e poder compartilhar esse caminho junto. Acho que trabalhar sozinho deve ser uma coisa bastante pesada, né? E essa habilidade poucas pessoas têm. Acho que até é uma habilidade do futuro, né? Que falam tanto de soft skills, hard skills e tal, mas acho que essa habilidade de construir pontes, né? De encontrar as ilhas de interesse e a gente construir essa ponte, acho que esse é o grande desafio, né? Hoje em dia. E Camila, no Brasil, trabalhar impacto é urgente. Você mesmo comentou aí o quanto desafio que nós temos, infelizmente, no nosso país, quanto à parte social, né? Porém, necessariamente prioritária para todos. Ao longo desse tempo todo, quais foram os principais desafios que você teve que superar para realmente conseguir atuar com impacto positivo? Vamos lá. Então, eu acho que até conectando um pouco com a resposta anterior, eu acho que trabalhar com impacto é muito desafiador. Acho que é estar constantemente fora da sua zona de conforto, assim, porque você está tentando criar fora do óbvio, criar gerando valor para todos os stakeholders, você está lidando com indivíduos que vêm ali com uma série de vulnerabilidades que têm que ser, né, contextualizadas. Você precisa olhar muito para quem você está fazendo e garantir que você está realmente resolvendo um problema e atendendo esses desafios. Então, eu acho que por si só, né, trabalhar com impacto, eu não nego, é super desafiador. E aí, nesse sentido, eu acho que um dos principais desafios é saber onde colocar sua energia, né? E aí, em 2 sentidos. Eu acho que o primeiro sentido é quais brigas você quer comprar, porque muitas vezes você vai estar trabalhando com impacto e com outros stakeholders e muitas vezes com temas relacionados a ego, com temas relacionados a disputa de poder, então você tem que ser muito perspicaz e realmente entender quais as brigas que você quer comprar e por quê e onde elas vão te levar para você não se perder pelo caminho. E também, particularmente no meu caso, com a minha personalidade, saber quais projetos dizer não, porque teve uma época na minha vida que eu dizia sim para tudo, tudo, sim, 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 sim. E aí você vai acumulando, muitas vezes, muitas atividades, e é importante você, em alguns momentos, saber, né? Agora eu preciso ter foco nesse projeto para conseguir entregar com mais qualidade, então menos vai ser mais, e você saber dizer não. E muitas vezes, assim, não é uma tarefa fácil, né? Porque também aquilo te move, aquilo te apaixona, são muitas temáticas, muitas vezes tem o olho no olho, às vezes de um indivíduo que te traz aquele pedido, então é um lugar, né, de desafio, e acho que na minha jornada foco continua sendo um dos desafios, assim, que eu carrego. E acho que o outro desafio, ele tá um pouco relacionado a algo bastante contemporâneo, assim, né? Da gente saber dialogar com o diferente, né? E com respeito. Então, eu sempre me preocupo muito, porque hoje a minha rede, né, ela é uma rede muito voltada para impacto, olhando para causas sociais, causas ambientais. E às vezes você tem uma fotografia muito viciada, né, de como que tá a nossa sociedade, o nosso país, a nossa realidade, assim. Eu sinto que esse é um ponto cego do empreendedor social, e ele é um ponto cego que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente fica, né,
evangelizando evangelizado e falando só com a nossa bolha. E eu acho que é importantíssimo a gente conseguir falar com outras bolhas e falar com muito respeito e falar de uma forma que a gente realmente tente criar pontos de diálogo, de empatia. Então, para mim, hoje, eu acho que eu diria que esses são os dois desafios, assim, para se manter trabalhando nessa área e, acima de tudo, para se manter trabalhando nessa área com consistência, né? Para simplesmente não fazer qualquer coisa. Você acha que hoje o empreendedor social é o Robin Hood nova geração? Tipo, é o Robin Hood do século XXI ou não? Olha, eu tenho dúvidas, porque eu não sei se é sobre tirar de alguém para dar para outra pessoa, né? Eu não sei se a gente precisa tirar. Eu acredito muito numa questão de multiplicar. Eu acho que a visão do Robin Hood ela pode valer se a gente estiver olhando para uma questão de excesso, mas a ideia do Robin Hood ela também é um pouco de roubar, né? De tirar sem a pessoa perceber. E ela não é sustentável. Então, eu acho que a gente está mais tentando construir uma visão que seja sobre como fazer que as pessoas perceberem que talvez elas não precisem de tanto, ou, por outro lado, como fazer as pessoas multiplicarem aquilo que elas já têm e poderem colaborar, fazer as pessoas se colocarem no lugar umas das outras, então as pessoas trocarem as suas cadeirinhas. Acho que o empreendedor social, ele é, sim, uma figura muito importante no contexto que a gente vive, né, de ser, realmente, vamos dizer, pessoas que estão ali nichando e olhando para certos problemas e tentando se aprofundar neles com um olhar cuidadoso, né, de resolução mesmo de problemas, não só de oportunidade de mercado, e acho que por isso que é tão difícil. Mas eu acho que a gente ainda tem que buscar novas referências. E acho que esse é um dos desafios, né, do século XXI, é a gente criar uma era, o Otto Scharmer, né, fala muito sobre isso, a gente criar o que ainda não existe. Então, praticamente a gente, né, vomitar, tirar de dentro as respostas para coisas que a gente não tenha que partir do que já existe, porque talvez o que já existe não seja suficiente. Então, é materializar esse futuro. Que o futuro não é um lugar para onde estamos indo, e sim um lugar que estamos criando. Linda. Vamos que dá.